Gostava que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Marcos 10, 46. Até o verso 52. E diz assim a palavra de Deus: Entretanto chegaram a Jericó, e quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. E ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram-no. És um homem com sorte. Vai, que ele te chamou. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante, o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Amém? Milagre fantástico. É uma das piores. Há muitas deficiências, mas a questão da visão mexe. O facto de nós... Eu já tenho que usar óculos, não é? Não é para vos ver, porque se eu tirar os óculos vejo-vos bem, não é mesmo? Mas é por causa das letras. Elas confundem-se sem os óculos. Mas há gente que precisa mesmo de óculos, porque já é dificuldade em ver as pessoas. A visão mexe connosco. Deus deu-nos estes órgãos fantásticos que são os olhos para que nós pudéssemos contemplar a sua criação. Né? E é extraordinário. E é algo, né? Este homem nunca teve o privilégio, não é? Nunca teve o privilégio de ver. Mas naquele dia que encontrou Jesus, ele teve esse privilégio. Mas não é sobre o milagre em si que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a atitude deste homem, a atitude que ele teve perante a situação, não é? E o texto apresenta-nos a história deste homem cego, mendigo. É que os irmãos têm que perceber o contexto. Nós temos que perceber o contexto deste homem, porque ele, por ele ser cego, não podia trabalhar, ele tinha que ganhar sustento. Né? E tudo o que ele recebia era um sustento que ele podia levar para casa, porque provavelmente ele tinha casa, mas ele tinha que levar algum sustento para casa, porque assim o era, assim o exigia a sociedade. E os irmãos lembram-se do coxo à porta do templo. Né? Ele estava lá porquê? Porque punham-no lá por causa do sustento. Apesar de ser deficiente, apesar de ter uma deficiência, ele tinha que arranjar sustento. Né? Não havia segurança social. Né? E neste contexto é o mesmo. Ele estava lá por causa desta situação. Tinha esta dificuldade, não via, era cego. Vivia resignado, vivia sem esperança, porque nunca passou pela cabeça de Bartimeu ver outra vez. Mas eu acredito, não é? E pelo texto não está escrito, mas nós nas entrelinhas conseguimos perceber que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E já tinha ouvido falar de que Jesus tinha feito milagres. Eu, pelo menos, nas entrelinhas consigo ler isso, perceber isso. E Jesus passava naquela altura lá. No belo dia ele teve este encontro com Jesus. Encontro este que mudou a história da sua vida, porque quando nós nos encontramos com ele, existe sempre mudança. Quando nós nos encontramos com Jesus, há sempre mudança. Só não há se nós não quisermos. Então, o que é que eu quero falar com os irmãos? É sim sobre as atitudes deste homem. Apesar da sua deficiência, este homem sabia o que queria. E agiu de forma
para obter o que queria. Vejamos algumas atitudes do cego Bartimeu que mudaram a história dele, também podem mudar a nossa. Primeira atitude. Clamou por sua misericórdia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, portanto, lá está, ele sabia quem Jesus era. Provavelmente alguém que lhe deu esmola já falou, olha, se tu estivesse ao pé de Jesus, certamente já teria sido curado. Ele curou, ele curou. Eu acredito, eu imagino Bartimeu a pensar, ei, era tão bom que Jesus pudesse passar por aqui. Era tão bom que eu pudesse ser curado. Era tão bom que eu pudesse ver. Eu imagino, porque os irmãos já sabem, eu já vos disse, eu faço filme. Quando estou a ler textos, eu faço filmes, eu imagino o que é que seria. Não está escrito, não é? Mas a gente imagina, não é? E poderia ter sido isso, poderia ter sido milhentas coisas que vinham à cabeça daquele homem. Mas acredito que se ele estivesse aqui, se ele passasse por aqui, eu fazia, acontecia. E fez e aconteceu. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a expressão clamar tem a ver bramar. A ideia de bramar, ou seja, ele gritava. Ele encheu o peito de ar e Jesus, filho de Davi. Não havia microfone. Se fosse com o microfone não era preciso gritar tão alto. Eu acredito que Jesus ouvia. Mas ele gritava. E mais à frente nós vemos que ele ainda gritava mais. Ele ainda exclamava mais. Ele clamou por misericórdia. E é interessante que ele usa um termo que é messiânico. Filho de... Acredito que Bartimeu conhecia as Escrituras, sabia, e aquilo que tinha ouvido falar de Jesus, tinha percebido, e eu acredito que ele na sua mente começou a pensar e a juntar as peças. Eu acredito que este é o filho de Davi, este é o Messias que havia de vir. Nós não temos isto aqui, mas eu acredito. Não façam dogma disto. O cego Bartimeu estava decidido a ter um encontro com Jesus. E mesmo debaixo da repreensão, ele gritou até ser ouvido, não é? E muitos o repreendiam, cala-te! Deixa o mestre, ele vai na sua viagem, ele vai no seu caminho, ele vai fazer. Mas ele não se importou, ele estava a borrifar-se para o que os outros estavam a dizer. Ele queria, era a sua situação resolvida, e por isso ele clamou ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos acham que Jesus não ouviu? Ele tinha noção acerca da sua condição, irmãos, e não escondeu. E muitas vezes nós estamos numa condição, às vezes até pior que Bartimeu. Temos vergonha, escondemos-nos, não procuramos resolver, tentamos remediar, deixamos quando ele procurou onde podia resolver a sua situação. E nós sabemos que podemos resolver as nossas situações onde? Em quem? Em Jesus, em Deus. Mas muitas vezes parece que temos vergonha, parece que estamos escondidos, parece que estamos no nosso canto. Parece que eu não vou incomodar o mestre. Ele sabe. E às vezes usamos, e nós somos muito hábeis, e usamos muito subterfúgio daquela de, o Senhor sabe como é que eu estou, nem é preciso ele dizer, sim, não é preciso ele dizer que ele sabe tudo. Mas ele quer que tu clames, porque clamar implica depender dele. Clamar implica depender dele, e foi isto que ele fez. Ele procurou resolver, ele não escondeu. Ele era cego, ele não podia deslocar, ele não sabia como é que Jesus estava. Se alguém o levasse, ele sabia, mas ele sozinho não sabia. Ele clamou até que Jesus fosse chamado a atenção. Ele foi insistente e perseverante. Ele não deixou que nada nem ninguém limitassem ou abortassem os seus intentos. Ele queria. Ele tinha
metido aquilo na cabeça. Eu sei, se ele passar por aqui, eu vou ser curado. Eu vou ser liberto desta doença. Se eu tiver a hipótese, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer, eu não vou calar, eu vou chamar, eu vou chegar até ele. E conseguiu. Venceu todos os obstáculos. Venceu a multidão. Os discípulos, venceu os discípulos. E com isso, conseguiu a atenção do mestre. Irmãos, a perseverança traz fruto. Não é a teimosia. A teimosia, às vezes, leva-nos por água abaixo. A perseverança traz fruto. Quando nós, não é ser teimoso, é quando nós temos a convicção de que aquilo é para nós e não nos cansamos e não descansamos até ter, nós vamos obter. E no que toca a Deus, e no que toca àquilo que Deus quer para nós, meus queridos, persevera e Deus vai te dar. Busca e tu vais encontrar. Bate e a porta vai se abrir. Pede que Ele dá. Segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Jesus, parando, disse para que o chamassem. Chamaram o cego e disse: tem bom ânimo. Ou na tradução que eu li, és um homem cheio de sorte. Jesus ouviu. Claramente Jesus sabia. És um homem de sorte. Ele está-te a chamar. Vai que Ele chamou-te. E ele tomou uma decisão de mudança, irmão. E ele, lançando de si a capa. Ele, quando ouviu, olha, vai, Jesus está a chamar-te. Ele teve a coragem de lançar de si a capa. A capa que lhe podia embaraçar. Porquê? Porque ele era cego, ele não via. Ele não sabia se a capa estava à frente, atrás. Ele podia tropeçar na capa e cair, estatelar-se. E ele lançou aquilo que estava a embaraçá-lo para ir ter com Jesus. E há muita coisa que nos embaraça na vida. A nossa incredulidade, o pecado, a vergonha, o medo. E é isso que Jesus diz para nós lançarmos fora. Lança fora isso que te está a embaraçar de tu chegares ao Mestre. Tu não consegues por ti próprio, tu não consegues porque estás enrolado, estás enredado em embaraços, em coisas que não te deixam chegar lá. Lança fora e procura chegar ao Mestre. Tal como estás. Sem reservas nem condições. O problema é que e agora eu vou chegar assim, será que Deus ama-nos e aceita-nos como nós estamos? Amém? Deus aceita-nos como nós estamos. Os irmãos lembram-se como é que chegaram a Cristo? Eram santinhos. Até dava arrepio. Não. Muitos de nós estavam destroçados. Olha, irmãos, eu cheguei a Jesus através de uma colega da minha mãe na fábrica que a convidou, porque nós vinhamos de uma situação, o meu pai tinha morrido há coisa de 1 ano e meio, vínhamos numa situação familiar trágica, o meu pai era alcoólico, batia-nos, passámos muita coisa. Muita coisa. Minha mãe era possessa, minha mãe tentou-se matar, mais do que uma vez. Passou por 2 esgotamentos. E aquela colega dela na fábrica sempre disse: Adelaide, tens que ir à igreja. Jesus salva-te. Jesus quer-te liberar disso, quer-te libertar. Até que um dia nós fomos. E a minha mãe foi liberta naquele dia. Aceitou Jesus. Eu cheguei a casa e disse à minha avó: Mãe, avó, a mãe deu-lhe um chilique. Bendito chilique. Passado 2 anos, com a idade de 9 anos, eu aceitei Jesus, porque aí os irmãos dizem: com 9 anos? Sim, porque o Evangelho uma criança pode entendê-lo. O Evangelho é entendível por criança. Nós podemos entender. Quem não se fizer como criança,
não entrará no reino. É possível nós percebermos. E eu pude ter essa experiência. É certo que durante toda a minha vida depois não foi. Não. Se os irmãos soubessem. Se os irmãos soubessem a minha vida. Mas o melhor de tudo é quando nós podemos tomar esta decisão e avançar. Sem qualquer problema de chegarmos a Jesus tal como estamos. Porque Ele aceita-nos como estamos. É claro que Ele não quer que nós fiquemos como estamos. Ele quer nos transformar. E Bartimeu ficou como estava. Não, porquê? Porque Jesus transformou. Nós podemos, se nós quisermos, não ficamos como estamos. Porque Jesus transforma a nossa vida. Irmãos, Ele levantou-se, não é? Lançou tudo o que podia atrapalhar para chegar ao Mestre. E Ele foi lá. Levantou-se e foi ter. E não apenas só lançou a capa. Ele levantou-se e deu um grande salto para a vitória. Não ficou a murmurar, nem a reclamar da vida. Não ficou à espera de Jesus, porque às vezes nós até tiramos os embaraços, mas ficamos à espera que Jesus venha ter connosco. Ficamos, pronto, eu já fiz a minha parte, agora eu tenho que fazer a dele, ele tem que vir cá. Não, tu é que tens que ir ao encontro dele. Ele foi ao encontro dele. É interessante que Jesus não foi ter... Jesus esperou. Jesus esperou por Bartimeu. E levaram-no e ele foi ter com ele. Deu um grande salto e foi correr para ele. Não ficou à espera que Jesus ia ter com ele. Tomou a iniciativa. E foi ter com Jesus. Nesta tarde, toma a iniciativa e vai ter com Jesus. Não esperes que ele vá ter contigo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Irmãos, Deus, o que Ele quer de nós é que nós nos cheguemos a Ele. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Chegai-vos, mas primeiro há uma atitude nossa. Para que haja uma atitude dele, tem que haver uma atitude nossa, porque nós é que somos os interessados. Ou não? Nós é que somos os interessados. Deus está bem. Deus precisa de nós. Deus precisa de mim ou de ti? Não. Para Ele ser o que é, Ele não precisa de ninguém, porque Ele é. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos dele. Ele tomou uma atitude vitoriosa. E ele foi objetivo. Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E para ele, eu sou cego. Imagina alguém, o que é que queres que eu te faça? Tu não vês que eu sou cego? Então, ainda estás a perguntar? Então vou-me embora. Não. Ele foi objetivo. Quero ver. Os irmãos acham que Jesus não sabia que ele era cego? Mais uma vez, a questão da dependência. Nós temos que pedir. Nós temos de dizer, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu anseio, mas eu tenho que o verbalizar. Há uma necessidade de nós verbalizarmos, porque isso demonstra a dependência de Deus. Se estivéssemos à espera de tudo, não é preciso dizer ao Senhor. Não é preciso. Olhem, irmãos, em atalho de foice. Às vezes os irmãos, gente fica admirados porque os irmãos, como é que os irmãos querem que a gente ore para os irmãos quando estão doentes, quando os irmãos não dizem nada ao pastor? O Senhor sabe, pois, mas o pastor não sabe. O pastor podia orar por vós. E às vezes nós temos esta mesma atitude. Não, o Senhor sabe. Mas nós já lhe dissemos. Nós já lhe dissemos. Ele sabe tudo, sabe. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Isso é que Ele quer ter um relacionamento connosco. Os irmãos acreditam que Deus sabia ou não sabia o que Adão e Eva tinham feito. E quando Deus vai ter com eles, o que é que Ele disse? Qual foi? Meu malandro! Eu não te disse para tu não mexeres ali. Oi?
Adão, onde está? Estava a jogar ao esconde-esconde, não é? O Senhor não sabia onde é que ele estava. Claro que sabia. Mas ele queria que Adão dissesse: eu estou aqui, eu meti os pés para as mãos. E qual foi a atitude de Adão? Eu estou aqui porque a mulher que tu me deste. Nós somos um espetáculo. A culpa é sempre para os outros. E às vezes até culpamos Deus. E às vezes até culpamos Deus. Eu estou assim, porque, Senhor, sabe porque é que eu estou assim? Senhor, o que é que queres que eu te faça? Que eu veja. O Senhor continua a dizer o que é que tu queres que eu te faça. O que nós temos que ser é objetivos, como a parte de meu foi. Olha, Senhor, faz isto na minha vida que eu preciso. E Deus faz. Expressou com clareza o seu desejo, ou seja, não esteve com rodeios, não esteve com meias palavras, dizer, Senhor, talvez, olha, se me abrisse um bocadinho os olhos. Não, eu quero ver. Foi direto e objetivo quanto àquilo que necessitava. Quantas vezes nós andamos ali de volta. E o Senhor sabe o que é que eu preciso, sabe o que é que nós precisamos, e nós estamos ali, Senhor, parece, não queremos incomodar o Mestre, mas Ele gosta de ser incomodado. Ele gosta de ser incomodado. Então, foi isso que Ele fez. E por último, irmãos, Ele teve fé para alcançar um milagre. Ele não duvidou do poder de Deus e creu em Jesus, que em Jesus estava a solução, e Ele tanto procurava pôr fim à sua doença, tanto física como espiritual. O que é que aconteceu? E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora, ou seja, seguiu. Ele não ficou apenas curado fisicamente, mas ele foi curado espiritualmente. Está bem, Jesus respondeu, a tua fé curou-te. E a expressão a tua fé curou-te é profunda, porque ela não é apenas, pronto, o Senhor curou fisicamente. Não, Ele curou espiritualmente também. E é isto que Deus não apenas nos quer curar fisicamente. Amém? Porque Ele pode. Amém? Ou os irmãos já não acreditam nisto? Os irmãos não... não. Quando? Isso já não acontece. Acontece. Os irmãos acreditam que acontece, não é? Então ele também acontece espiritualmente. Esta expressão, quando Jesus diz a tua fé te salvou, quando ele diz esta expressão, a tua fé te salvou, quando está a curar alguém, porque não é a primeira vez e não será a última que ele use esta expressão quando está a curar fisicamente alguém, a cura é dos dois lados, tanto física como espiritual. E este homem diz que seguiu Jesus pela estrada fora. Houve um propósito na vida dele. Ele recebeu salvação e ele recebeu cura. Se quisermos ter vitória, ou uma vida vitoriosa, nós não nos podemos contentar com apenas os milagres de Jesus, mas devemos desejar e fazer a sua vontade e andar na sua presença. Ele não apenas se contentou em ver, ele seguiu Jesus. Não te contentes apenas em receber de Deus, segue Deus. Vive com Ele, vive para Ele, vive nele e dele. Nós não temos que andar aqui, irmãos, desculpem, nós não devemos andar, como dizia o meu professor de hermenêutica, não devemos andar atrás dos papos secos que Deus dá. Nós devemos andar atrás da comidinha boa que Ele dá na nossa vida. Porque às vezes só andamos atrás do pãozinho, só quero isto. Senhor, eu só quero isto, E há gente que vem a Deus, é curada, é liberta e depois... Mas viver com Ele não é ser interesseiro. Viver com Ele é viver na dependência dEle. Eu não sei o que é que aconteceu com este homem depois. Sei que o texto nos diz, e seguiu pela estrada fora. Até onde? Não sei. Não sei se ele se tornou
um dos seus discípulos, não sei no contexto, ele até podia dar testemunho do milagre que Jesus fez na sua vida, não sei. Eu sei é que ele o seguiu, e o que eu sei é que nós temos que segui-lo. Bartimeu não só ouviu que Jesus estava a passar por aquela estrada, como decidiu no seu coração ter um encontro de transformação de vida com ele. E para isto, ele levantou-se, gritou, até ser ouvido pelo Mestre. Nesta tarde, o meu desejo, eu não sei como é que tu estás, mas o meu desejo é que tu possas correr para Jesus. Ser prático quando falares com Ele. Mostrar-lhe tal como tu estás. Usando uma expressão de um colega meu, despido, completamente despido, à frente de Deus. Tal como está, sem vergonha, sem medos. E tu vais ver o que Deus vai fazer contigo. Tem coragem, tem a mesma coragem que Bartimeu teve. O meu desejo para ti e para mim é que tenhamos a mesma coragem que Bartimeu teve. De, sem reservas nem condições, sem rodeios sem outros salamaleques. Ele chegou ao pé de Jesus e foi ao eu quero isto para a minha vida. E quando Jesus fez, ele seguiu. Nós possamos segui-lo. Eu não sei se há alguém aqui que está ainda com dúvidas de o seguir. Será que vale a pena segui-lo? Será? Nesta tarde, toma a mesma decisão que Bartimeu tomou. Segue-o. Será que aquele homem está ali a dizer é verdade? É verdade. É verdade. Ele fez isto comigo. Ele está a fazer ainda. Ele quer fazer contigo. Nesta tarde eu gostava que os irmãos curvassem as vossas cabeças.